Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versos de 1 a 10. Romanos 8, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Vamos em frente até o 16, até o 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os defeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, porque nesta noite estamos aqui reunidos, temos louvado Teu nome através dos cânticos, através das ofertas, através, ó Deus, da nossa vida no Teu altar, das nossas orações. E é muito bom, Deus, nós sentirmos a Tua presença e sentirmos, ó Pai, que o Senhor está conduzindo o culto que é para a Tua glória. E agora, como parte deste culto, ó Deus, nós queremos nos apropriar das verdades da Tua palavra para as nossas vidas. E pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para que, ó Deus, neste momento o Senhor fale conosco, para que realmente que for pregado aqui nesta noite seja de acordo com a Tua palavra e faça sentido para as nossas vidas. Venha, ó Deus, trazer o crescimento espiritual que nós necessitamos. Abençoa, Deus, o pregador, abençoa os ouvintes. Nós dependemos do Senhor e é em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém.
Irmãos, no capítulo seguinte da carta de Romanos, capítulo 9, verso de número, no capítulo 10, aliás, dois capítulos seguintes, capítulo 10, verso 9, está escrito que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E no verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. No capítulo 8, o apóstolo Paulo começa a dizer que agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem são esses que estão em Cristo Jesus? São aqueles que, como diz no capítulo 10, confessaram a Jesus Cristo, creram com o coração na obra de Cristo na cruz, com a sua boca confessaram que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, mas ressuscitou dentre os mortos. E esses que colocaram a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, crendo no sacrifício de Cristo, são esses os que estão em Cristo Jesus. E eu gostaria de, nesta noite, meditar com os irmãos no que acontece na vida de uma pessoa que está em Cristo Jesus. Olhando para esses versos do capítulo 8 de Romanos, que nós lemos, eu gostaria de observar com os irmãos como Deus age na vida daquele que colocou a sua vida em Cristo e que, portanto, está em Cristo. Para que nós, os que já entregamos a nossa vida a Cristo, nos lembremos disso, nos regozijemos na presença do Senhor. E para aqueles que, porventura, estejam aqui nesta noite que ainda não confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, pensem no que é ter uma vida em Cristo. Estar em Cristo, meus irmãos, não é simplesmente ser membro de uma igreja, não é simplesmente fazer parte de uma religião, mas estar em Cristo é estar com as vidas nas mãos de Deus. Porque Jesus Cristo é Deus, e quando nós nos entregamos a Cristo, a nossa vida está no controle de Deus. E quando nós assim fazemos, colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, são muitos os benefícios, são muitas as bênçãos que nós recebemos. E a primeira e a maior de todas as bênçãos é o que o apóstolo Paulo fala no início do capítulo 8. Nenhuma, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, se nós estamos em Cristo, se tem algo do qual nós não precisamos mais temer, é em relação à consequência eterna dos nossos pecados. Porque o texto, na sequência, vai falar sobre duas leis: a lei da morte e a lei do espírito de vida. A lei da morte é aquela sobre a qual todos os homens nascem e cuja consequência é a morte por causa dos seus pecados. Todo ser humano nasce nessa condição, na condição de pecador, e portanto, por causa dos pecados há uma condenação. O salário do pecado é a morte. Nós estamos debaixo de uma condenação se não estamos em Cristo. Há uma consequência a ser paga, não só neste mundo, mas na eternidade, por causa dos pecados. E mesmo que o homem não tenha essa consciência, ele está debaixo dessa lei do pecado. Por quê? Porque é pecador.
o homem ouve a palavra de Deus e entende-se, reconhece que é pecador e que ele está debaixo de uma lei do pecado, que o seu pecado leva à morte. Mas o Evangelho, ao mesmo tempo que nos informa que nós somos pecadores, vem com a solução dada por Deus para os nossos pecados, que é Cristo, seu próprio Filho, vindo a esse mundo para nos redimir, e coloca então o homem a confiança no sacrifício de Cristo. O homem fica livre dessa condenação. Irmãos, isso é algo com que nós devemos nos alegrar a cada dia de nossas vidas. Nós estávamos condenados e agora não tem mais condenação. Nós estávamos condenados para a eternidade e agora nós não temos mais o que temer. É como uma pessoa que comete um crime gravíssimo. No nosso país não tem pena de morte, pelo menos não oficializada, mas nós sabemos que muitos morrem no nosso país sem mesmo serem julgados, e no mundo também, mas há países em que há pena de morte. Então imagina que um homem cometeu um delito grave, ele foi ao julgamento e a justiça determina que ele vá morrer por causa do seu delito. Eles têm aquele temor da morte porque é inevitável. Mas imagine se fosse isso possível num país onde há pena de morte, alguém se apresentasse no lugar do criminoso para sofrer a pena, para que o criminoso ficasse em liberdade. Imagine a alegria ou alívio desse homem que cometeu o crime. A condenação era certa. E aí chega alguém e diz: não, deixa que eu morro no seu lugar. Talvez nós não tenhamos essa consciência o tempo todo de que foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Havia um peso de condenação eterna. Nós estávamos fadados por causa do nosso pecado a passarmos a eternidade longe de Deus. Mas Cristo veio como providência de Deus. Cristo veio e disse: eu vou tomar o lugar, a pena sobre mim do pecado da humanidade. Cristo veio, tomou a pena no nosso lugar e oferece esse sacrifício a todos. O sacrifício de Cristo na cruz, por ele ser santo, por ele não ter cometido pecado algum, o sacrifício dele na cruz é suficiente para salvar toda a humanidade. E a graça de Deus, então, é oferecida. A graça de Deus alcança a vida dos homens e aqueles que se voltam para Deus e se reconhecem como pecadores e entregam o coração, de coração creem em Cristo, com a sua boca confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Eles ficam livres da condenação. Se nós estivéssemos numa igreja pentecostal, talvez nós ouvíssemos agora: glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos, nós estávamos perdidos e agora estamos livres de qualquer condenação. Livres de qualquer condenação para fazermos o que quisermos na nossa vida. É isso que diz a palavra de Deus? Não. Porque há um outro benefício, uma outra bênção com a qual nós temos que nos alegrar todos os dias, meus irmãos. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos nas mãos de Deus, porque Cristo é Deus, também é uma verdade
Deus está em nós, através do seu Santo Espírito. Então, quando Cristo entra na vida de uma pessoa, resolve o que passou. Todos os pecados são perdoados, somos libertos, livres da condenação eterna. E agora, no presente, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus para promover a transformação que Deus deseja promover em todas as vidas que estão em Cristo Jesus. No verso 9, na segunda parte, o apóstolo Paulo escreve: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. No começo do verso diz: vós, porém, não estáis na carne, mas estáis no Espírito, se de fato o Espírito de voto habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Significa que é o seguinte, irmãos, resumindo o que está escrito aqui: quem entregou a vida a Cristo tem o Espírito de Deus no seu coração, na sua vida, necessariamente. Se alguém não tem o Espírito, é porque ainda não entregou a sua vida a Cristo. Se nós entregamos a nossa vida a Cristo, automaticamente o Espírito de Deus habita em nós. Senão não seríamos nem filhos de Deus. Então, meus irmãos, algo para nos alegrarmos no nosso dia a dia é sabermos que o Espírito de Deus está trabalhando na nossa vida. E o Espírito de Deus, ele trabalha não para nós vivermos a nossa liberdade cristã como uma libertinagem para nós fazermos o que nós quisermos, mas o Espírito Santo de Deus trabalha para que o nosso coração se incline na direção da vontade de Deus. O que acontece muitas vezes é que não estamos submissos ou não estamos sensíveis ao que o Espírito Santo de Deus está querendo fazer em nós. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, Deus está querendo fazer algo na sua vida através do seu Espírito. Deus está querendo fazer algo na minha vida e na sua vida. Está querendo promover crescimento espiritual. Meditamos nisso pela manhã. Deus tem algo para fazer, algo transformar, mudar em nossas vidas durante toda a nossa vida. Então precisamos abrir o nosso coração e estarmos sensíveis a isso e clamarmos a Deus para que o Espírito dele tenha liberdade em nossas vidas. Algumas coisas que nós podemos pensar acerca da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. No verso 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas, no verso 6, voltando um pouquinho, o pendor da carne é para a morte, mas o do Espírito é para a vida e paz. Então, o Espírito Santo de Deus está querendo nos ajudar a fazer o que nós não podemos fazer na carne, ou seja, com a nossa própria capacidade. Por nós mesmos, nós não podemos agradar a Deus. A palavra de Deus aqui declara isso. Mas o Espírito de Deus nos ajuda a irmos na direção da vontade de Deus. Então, se há algo nas nossas vidas que nós percebemos que não está de acordo com a vontade de Deus, nós devemos clamar a Deus para que o Espírito Santo nos ajude. Nós devemos abrir o nosso coração e estarmos sensíveis ao que o Espírito de Deus está querendo dizer, porque o Espírito de Deus sempre nos levará na direção da vontade de Deus. E nós sabemos que isso é o melhor para nossas vidas. Então, aqueles que estão em Cristo estão sempre pensando em fazer a vontade de Deus, estão sempre sensíveis ao que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. No verso
de número 14, há algo maravilhoso que o Espírito Santo faz com as nossas vidas, que é nos dar a certeza de que nós somos guiados por Ele e somos filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você quer saber se uma pessoa é filha de Deus? Olha para a vida dela, ela não vai ser perfeita. Nenhum de nós aqui é. Eu posso garantir que não tem ninguém perfeito nesse auditório, começar de mim. Mas quando nós olhamos para a vida de alguém que é dirigido pelo Espírito Santo e que, portanto, é filho de Deus, está em Cristo, você vai ver uma vida coerente com aquilo que professa a fé e uma vida disposta a ser mudada. Uma evidência de conversão de quem é filho de Deus é alguém que está sempre disposto a mudar a sua vida, a ser mudado e moldado pelo Espírito Santo de Deus, porque é alguém que reconhece a sua falibilidade e busca no Senhor a direção da sua vida. Uma pessoa que se diz filho de Deus, mas não progride na vida cristã ou na sua vida. A vida está errada e continua errada. Todos nós temos coisas erradas na nossa vida, mas o nosso desejo é sempre de acertar, de buscar o auxílio de Deus para mudarmos aquilo que precisa ser mudado. Agora, uma pessoa que não se incomoda com o erro, que não se incomoda com o pecado, que não aceita mudança promovida por Deus e pela palavra de Deus, há de se questionar essa pessoa se ela realmente está em Cristo. Porque quando alguém está em Cristo e tem o Espírito de Deus, o desejo dessa vida é de santidade, é de transformação, é de mudança. E se você entende que você não está nessa condição, o que precisa ser feito é entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Realmente confiar no sacrifício de Cristo e pedir que Deus tome conta da vida e passe a dirigir a sua vida. Porque uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, essa vida ela é uma vida transformada, é uma vida que está